Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Redação Novo Tempo dessa semana. E agora a gente fala de uma situação, no mínimo curiosa, mas muito importante também. Depois de esperar por 2 décadas, 20 anos, que a Prefeitura construísse uma ponte ligando os bairros Nova Esperança e São Luís, moradores da cidade de Barra Mansa, no Rio de Janeiro, decidiram se mobilizar para resolver o problema de uma vez. As obras da ponte foram orçadas pela Prefeitura em R$270 mil. No entanto, com a arrecadação dos moradores, fizeram uma vaquinha ali, as obras tiveram um custo de apenas R$5 mil. A Superintendência de Obras e Serviços Públicos de Barra Mansa informou que a ação dos moradores é uma iniciativa válida, mas que foi feita sem o aval da Prefeitura e sem observar as normas de acessibilidade e que, por isso, ficou abaixo do valor previsto. Bem abaixo, gente. 265 Eles não fizeram mil abaixo. nada da acessibilidade, né? Porque para ficar desse jeito tão barato, e essa é a explicação, é curioso quando a gente vê... Então, quem não fez, desculpa, só antes de você quem não fez nada pela acessibilidade foi a Prefeitura, né? Claro. Quando a gente vê essas placas de obras da Prefeitura, ou do governo estadual, federal, eu sempre fico me perguntando, mas não é possível que realmente se gaste tanto para fazer isso. Então, sei lá, por exemplo, eu vi outro dia estava lá a plaquinha numa cancha, uma quadra de esporte pequenininha, só tem ali um... Cancha é coisa Cancha? do sul, viu, Hélio? O Hélio puxou essa do Paraná agora. Uma cancha é a quadra de esporte. Pequenininha, dessa que o pessoal joga futsal, que não dá nem para colocar 5 de cada lado, de tão pequena que é. Tava lá, cobertura da quadra, orçada, não lembro quanto que era. Tipo, 2 bilhões. É uma coisa assim absurda. Você fala, mas vamos cobrir com o quê? Com ouro? Vão revestir com diamante? Não, são só aquelas telhas de zinco e vai ser quase R$1 milhão para cobrir. E você fala, não é possível. Mas a Prefeitura explica, não, porque a gente tem que fazer uma licitação, isso aí custa para abrir a licitação, custa para fazer o edital, custa para poder a gente colocar fiscais para poder cuidar de tudo isso. Então, aí o preço fica alto mesmo. Mas, só para deixar claro para os ouvintes e telespectadores que talvez não tiveram acesso a essa informação dessa ponte que a gente está falando da cidade de Barra Mansa, não é uma ponte para passar carros, uma ponte grande, não. É uma passarela pequenininha para passar de um lado ao outro em cima de um córrego. Tem não é um rio. Como fala no interior de São Paulo, tem um corguinho ali passando. Tem gente que atravessa pulando. Exatamente. Como é que fala em Goiás, ou Suzane? Agora eu quero ouvir. Eu não ia mais falar, né? Mas já que você... a gente costuma dizer que é uma pinguela, mas a pinguela... Eu ia falar também, prefiro ficar quieto. Brincadeira. Mas a pinguela, ela é bem menor e ela balança. Quando eu era criança, eu gostava. Era uma grande aventura, né? Mas não é totalmente seguro. Só para o ouvinte telespectador entender, é uma ponte bem pequena, passarela praticamente, que eles fizeram com R$5 mil. E aí tem um ponto, assim, a gente entende que a própria Prefeitura fala que é válida a ação dos moradores, uma vez que a Prefeitura demorou 20 anos para fazer alguma coisa e fala, cansaram, não dá mais. Com certeza, eles já devem ter recebido promessa de candidato para prefeito, de vereador e tudo mais, e nada, né? Receberam 5, pelo menos. Pelo menos 5 aí nos últimos 20 anos. E o grande ponto que talvez a gente pode se perguntar é o seguinte, vamos supor que em algum momento futuro aconteça um acidente, essa ponte cai com alguém ali em cima, alguma coisa do tipo. Como é que vai culpar a Prefeitura, sendo que não foi feito pela Prefeitura? Pela ausência, A negligência. Prefeitura é culpada por não ter feito também. Negligência pode ser configurada como crime também. Aí a Prefeitura argumentou que eles Mas deixaram a Prefeitura vai falar assim, ó, não foi a gente que fez. Exatamente. Mas foram negligentes em não fazer. E aí as pessoas tiveram que se virar. Como no caso, acho que de uma senhora que a reportagem trouxe, ela precisa buscar medicamento, o poço fica do outro lado e para ela é uma dificuldade muito grande. Mas aí você está dando o argumento, por exemplo, para aquelas pessoas que constroem casas em locais de risco porque não teriam como morar em outro lugar. Não, né? Por não é exemplo, pra tanto. debaixo de uma montanha que vai desabar com chuva, né? Vai ter um deslocamento de terra e aí você está dando esse mesmo argumento. Não tinha chance de morar lá, vou construir minha casa aqui mesmo, que os bombeiros falem que não, que a Defesa Civil fale que não, vou construir minha casa aqui. É claro que não é o caso. Eu acho que assim, Nem as tinha pessoas... pensado nisso. Mas é porque assim, a Prefeitura não vai ser responsabilizada se acontecer algum acidente lá. Não, Sim. claro. E pode ser que alguém de má fé ainda entre com uma ação contra algum morador que construiu lá se tivesse acidente. Espero que não tenha.
Mas o que me chama a atenção nisso tudo também é o seguinte, que a população pegou para fazer uma coisa que é responsabilidade da população. Porque assim... Que é Da responsabilidade população ou do governo? Da É população. do governo, mas o governo é de quem? É da população. Entendi. Então, assim, num segundo momento, é responsabilidade do próprio morador melhorar o local onde ele mora, a comunidade onde ele mora. O governo só está ali como representante disso, como o meio de fazer isso. Mas a responsabilidade é de todo mundo. Então, por exemplo, talvez a população tenha falhado nas eleições, elegendo quem esteve ali. Eu não conheço o prefeito de Barra Mansa e nem os vereadores e etc. Mas, assim, talvez tenha existido uma falha nesse processo, como existe em muitos lugares do Brasil, não só lá, esse é um exemplo. Mas tudo é responsabilidade da população, é da comunidade, é da sociedade. Não é só, você não tem que esperar só ações do governo. Não é porque você está pagando imposto que você não tem que fazer mais nada. Não é assim que funcionam as coisas. Você tem um dever cívico. Todos nós temos um dever com a comunidade. Sendo na eleição, sendo com ações como essa. Talvez, eu não sei tudo que eles tentaram ao longo desses 20 anos para conseguir essa ponte. Mas, enfim, é interessante que eles tenham buscado esse caminho, gosto da ideia, é preciso ter essa noção dessa responsabilidade, caso aconteça algum acidente, mas eu acho que também é um pouco dever de cada um. Eu até entendo o seu ponto de vista, mas eu não concordo. Porque é de responsabilidade da prefeitura fazer essa ponte, mas eu entendi o que você quis dizer, que a gente como cidadão também tem que correr atrás por melhorias da gente mesmo. Provavelmente essa comunidade tentou falar várias vezes com a prefeitura, senão eles não teriam tentado construir isso daí. Eu imagino que seja uma comunidade de uma condição financeira baixa ou mediana, que juntou, fez uma vaquinha para construir. Tanto é que gente que não podia contribuir financeiramente ajudou na mão de obra na hora da construção da ponte. Então, o que eu vejo? Mas eu concordo com A você. situação está difícil, a prefeitura não faz nada, gente, vamos se unir aí, vamos ver o que a gente consegue fazer para melhorar aqui a circulação entre esses dois bairros, vamos tentar fazer alguma coisa mesmo. Eu sei que tem os riscos dessa ponte e tudo mais, mas quantas pontes também não foram construídas assim, numa época, e quem morou na fazenda sabe, as pessoas mesmo construíram as pontes e duraram, ó. Eu concordo com você, tanto que eu acho que, por exemplo, se a população sempre fizesse isso, sempre buscasse o melhor da comunidade onde está, a gente talvez não precisasse desses modelos de governo que a gente tem. A Você gente acha que eles talvez ficariam não com precisasse vergonha depender tanto do poder público e aí a gente poderia, por exemplo, não ter que pagar tanto imposto. Se a gente quisesse realmente mudar a comunidade onde a gente mora e a gente promovesse ações para isso, a gente Entendi. não ficaria tão dependente do poder público a ponto de ter que esperar 20 anos para fazer alguma coisa e o poder público não fazer. Então, assim, eu concordo com tudo que você Tipo assim, disse. a gente fazer ações eu pra imagino a incomodar dificuldade eles. que eles tenham passado. Talvez tenha gente com pouco dinheiro que tenha dado um pouco que tinha para fazer essa ponte, porque justamente queria chegar no posto de saúde. Então, assim, eu imagino a dificuldade que todos eles tenham. Eu só acho que eu não estou falando especificamente só deles, Certo. mas eu acho que em todas as comunidades, se a gente tivesse, eu me coloco no meio, se a gente tivesse uma mentalidade um pouco mais colaborativa, um pouco mais comunitária mesmo, e não individualista, a gente não ficaria tão dependente de pessoas que acabam sendo eleitas para o poder público e que entram lá e se veem tomadas quase que por uma pressão de toda a burocracia e de todos os interesses que corrompem o governo. Então, assim, esses políticos, quando entram lá, acabam tendo várias outras prioridades. Então, assim, acaba esquecendo daquela comunidade que não tem dinheiro, que é simples e que só precisa de uma ponte, que vai custar justo quem mais 270 mil. precisa, né? Isso É que justo é quem mais precisa. Só que tem revoltante. tanto interesse no poder público que eles acabam sendo corrompidos a fazer outras coisas. Eu não estou dizendo que isso está certo. E eu tanto acho que isso não está certo, que eu acho que a gente precisa de uma mudança no modelo de governo, né? É uma coisa, assim, utópica, eu acho, ainda mais no nosso contexto, mas eu acho que seria o ideal. E eu acho que isso parte de ações comunitárias. Tá certo. Agora, para finalizar essa discussão,
dar o exemplo de uma outra situação que aconteceu na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que alguns alunos, eles criaram o assaltômetro nas redondezas ali da faculdade, da universidade. Em alguns pontos onde é normal ter mais assaltos, eles colocaram umas plaquinhas falando assim, olha, não ande com Alertando o celular perigo, né? aqui, alertando quem está andando por ali. Não ande com o celular na mão aqui, porque você corre o risco maior de ser assaltado. E aí no assaltômetro tem tipo assim, que nem tem nas empresas, estamos há tantos dias sem acidentes, lá tá, estamos há tantos dias sem assaltos nesta região, recorde anterior, etc. O objetivo deles, obviamente, além de alertar quem está ali naquela região, é chamar de alguma maneira a atenção da polícia para aquele local ali onde a situação da violência e dos assaltos e tudo mais, o risco ali é um pouco maior. Então, vai na mesma linha, é a população tentando de alguma maneira fazer algo, uma vez que O poder público o poder público não está fazendo até onde poderia fazer ou o que deveria estar fazendo. Bom, a nossa discussão termina por aqui, mas a gente tem uma última notícia. O Facebook lançou essa semana uma ferramenta de prevenção ao suicídio. O projeto foi desenvolvido em parceria com o Centro de Valorização da Vida. Agora, qualquer usuário pode denunciar postagens de amigos com tendência ao suicídio ou automutilação. Então, assim, aquele que fez a postagem, ele recebe uma mensagem anônima avisando que tem alguém preocupado com ele. E aí o Facebook oferece algumas opções, como enviar uma mensagem a um amigo, que pode ser inclusive essa pessoa que está anonimamente entrando em contato com ela, entrar em contato com um atendente do Facebook ou receber dicas do que fazer para sair dessa situação que de repente a pessoa pode estar vivenciando tão extrema que está buscando inclusive a própria morte. Segundo especialistas do Centro de Valorização da Vida, o suicídio pode ser prevenido em 90% das situações. Obviamente que é uma ferramenta para quem, de repente, quer falar com alguém que às vezes nem é tão amigo assim, ou ainda que seja amigo não quer se expor, porque se você vê alguém fazendo uma postagem que você acha que é suicida, tem muita gente que não vai querer se expor mandando uma mensagem diretamente para essa pessoa, né? Então, é válido também, né? É válido, eu acho que qualquer ação. Eu achei legal o dado, que 90% pode ser evitado dos suicídios. em 90%. Legal saber disso. Eu acho que isso até Eu não faz com sei, que a eu não gente sei de que maneira foi feita essa pesquisa, mas se realmente reflete a realidade, realmente é muito interessante, né? Tá certo. Mais uma vez, muito obrigado, Bruno Eumano, pela presença, não só nessa semana, mas na semana passada aqui no Redação Novo Tempo. Esperamos você uma futura vez aí. Tem gente que acha que semana que vem vai ser mais especial porque o Wagner não vai estar de volta. Entendi. Mas é um prazer estar aqui. Gente, Suzane Lima, um abraço, até semana que vem. Até semana que vem. E foi um prazer ter você aqui, viu, Bruno? Hélio Moura, muito obrigado mais uma vez também. Até mais, gente. Um grande abraço para você que acompanha a gente pelo rádio e pela televisão. A gente te espera aqui no Redação Novo Tempo na semana que vem. Até lá!